PGR pede a Mendonça para refazer delação de empresário que confessou fraudes no INSS, o Camazotti. É assim que se pronuncia. PGR pediu para Mendonça que a delação premiada do Maurício Camizotti, não é Camazotti não, Camizotti, que confessou fraudes e desvios nas aposentadorias do INSS, seja refeita. E por que a PGR quer refazer a delação dele? A PGR afirmou para o Mendonça que entende que a delação feita unicamente pela Polícia Federal não tem validade jurídica e por isso solicitou que o acordo seja feito com a participação da Procuradoria. Você vê que se fizer um acordo só com a PGR, sem a PF, ninguém reclama. Mas se fizer só com a PF sem a PGR, aí não vale. Não vale, aí tá proibido, aí todo aquele chororô. O que a gente observou no caso do Master? Que desde o início falou, olha, orientações do Mendonça, todo mundo está envolvido. PF e PGR. Não ficar ninguém de fora e ninguém reclamar que a delação não servia. Com isso, a delação ficaria travada, né? No caso aí só quando a PF. E a apuração dos crimes relatados por Camizotti só poderia ser feita após o cumprimento desses trâmites e a homologação do acordo. Aí vai ter que colher novo depoimento, confeccionar, né? Confeccionar as cláusulas do acordo. De acordo com pessoas com conhecimento do caso, Camizotti também relatou suspeitas de crimes envolvendo a atuação de dirigentes do INSS e de políticos. O teor dos depoimentos está mantido sob sigilo e deve ser usado para abrir novas fases da operação sem desconto. O nome de Lulinha, filho de Lula, não deve aparecer na delação de Camizotti, de acordo com pessoas com conhecimento do caso. O Lulinha aparece aí rondando o entorno do careca do INSS, que não é o Camizotti. O Camizotti é cunhado de um famoso jurista brasileiro. O careca do INSS, que aí que tinha lá a Roberta Luxinger, aí que o Lulinha aparecia no meio da história. Mas qual é a relação disso para valer com o Banco Master? Turma da Globo, hoje de manhã, dia 5, vem com essa seguinte nota. PGR assume dianteira da delação de Paquito e Polícia Federal fica a reboque em meio a atritos entre órgãos de investigação. Estava comentando antes. Se você dá uma banana para a PF, não acontece nada, ninguém chora. Agora, se você deixar a PGR de lado, aí sua delação não vale. Então, dá para bater o martelo de que a delação do Paquito está sendo costurada realmente para sair do papel? A gente só vai saber em breve. Mas tudo indica que a defesa entende, até porque saíram várias notícias que existia um muro contra a delação do Paquito, que era a PGR do seu Paulo Gonet, ainda mais porque vocês sabem da principal pessoa que todos os brasileiros de bem querem ver aparecer na delação do Paquito. Aí diz que apesar de conduzir a investigação do caso do Master, a PF foi deixada a reboque das negociações para um possível acordo de delação do Paquito. Desde a transferência do banqueiro para Brasília, a sua defesa passou a tratar diretamente com a PGR os ajustes da proposta, sem contato com os integrantes da corporação. Acho que a PF, assim, se a PGR aceitou, a PF vai junto. Eu espero que essa movimentação esteja sendo feita exatamente para validar a delação e que seja uma delação com tudo que nós esperamos. Eu só espero o nome, na verdade. O afastamento da PF das tratativas ocorre em meio ao atrito entre os órgãos de investigação. Em outra investigação relevante, o processo de delação do Camizotti, que é do INSS, que a gente acabou de comentar, havia sido iniciado a partir de negociação exclusiva com a PF. Após contestação do Ministério Público, que considerou ilegal a exclusão da PGR, essas tratativas agora serão reiniciadas para incluir a participação de procuradores. No caso de Ivorcaro, a expectativa inicial da defesa era que a presença do banqueiro na superintendência da PF de Brasília pudesse facilitar a delação pela proximidade com os policiais. Ivorcaro teria maior acesso aos investigadores, o que poderia acelerar o processo. O que de fato ocorreu foi que, desde então, os advogados de Paquito passaram a tratar diretamente com a PGR e não com a PF, sob a apresentação dos anexos, com revelações do amplo esquema de fraude do caso Master. Agora, a expectativa da PF é receber esse material diretamente dos procuradores, após a entrega por parte da defesa. Ao decidir colaborar, Paquito procurou inicialmente a PGR, que convidou a PF a participar do processo. Isso ocorre apesar da legislação atual, as duas instituições terão autonomia para conduzir acordos de colaboração de forma independente. Há cerca de 40 dias, os advogados de Paquito têm se dirigido à PGR para ajustar os detalhes da apresentação dos anexos, enquanto a PF mantém o foco na investigação. Aí a parte boa. As duas frentes ocorrem em paralelo. De um lado, a PGR conduz negociações dos anexos, de outro, a PF avança nas apurações. A leitura da PF, que a investigação não chegou nem à metade. Nem à metade. Mesmo após 4 fases ostensivas, e que a cada nova etapa, mais detalhes do esquema são revelados. Entre investigadores, a avaliação é que quanto mais o Paquito demora a apresentar os anexos, maior tende a ser a exigência por informações inéditas que estão fora do radar de investigadores. Então, assim, acho que o Paquito segue correndo contra o tempo, segue sendo pressionado, e tudo indica que teremos
emoções. Se não chegou nem na metade, tá desse jeito, acho que teremos emoções. Você viu que deu uma acalmada essa questão do Master. Mas eu acho que tem tudo para voltar a aquecer já no início da campanha. Imagina. Mais um problema, creio eu, a turma da esquerda e do Centrão ter que lidar no pico do Mandetta da campanha. Para vocês também se animarem. Ele Jonas Maia diz que, caso Master, PF tenta fechar a lista de autoridades com foro privilegiado. Aqui está se falando no plural. A PF trabalha em uma força-tarefa para fechar uma lista de autoridades com foro privilegiado para enviar para o Mendonça, isso tudo relativo ao inquérito do Master. Mendonça cobrou a PF para informar as autoridades com foro que são ou serão investigadas no inquérito das fraudes bilionárias envolvendo o liquidado Banco Master. Parece que já tem uma lista, pessoas com foro privilegiado, políticos, na maior parte do tempo. Vão rodar, viu? Vão rodar. Imagina como serão essas eleições, fora os problemas que devem ser debatidos, segurança pública, violência, saúde, meio ambiente, economia. Você tem o Banco Master, né? Quem serão essas pessoas com foro privilegiado? Possivelmente serão investigadas pela PF. Eu tô ansioso, viu, pela delação do Paquito. Vou mentir não, viu? Tô ansioso. Mas vamos lá. Ainda na esfera judicial, mas começando agora a falar do Flávio, começando pela direita. Ontem a CNN deu essa nota. A Globo deu uma na mesma linha. Fala do Supremo, sinaliza que dará aval à redução de penas de condenados do 8 de janeiro. Ela tá falando isso daí. Não, vai reduzir, vai dar certo, tudo mais. O Globo deu a mesma informação. E aí ontem eu observei uma coisa na rede social que é importante, de verdade. É sobre o 8 de janeiro, é sobre a direita, sobre as eleições, é sobre muita coisa. Que foi o quê? Essa postagem aqui, né? A advogada Ana Cibutti, que advoga para várias vítimas do 8 de janeiro, e ela, junto com a Ana Teles, elas estão à frente da associação Gritos pela Liberdade. Esse é agora o nome. Gritos de Liberdade. Vai aparecer o nome certinho. E eles advogam, né, para um monte de gente. Aí, pasmem. A Veja coloca ali a notícia, né? Moraes nega pedido de Débora do Batom para aplicar a pele da dosimetria. Aí você fica, pô, bicho, o Supremo não falou que vai dar aval para redução? O que tá acontecendo? Aí vê o Chiquinho. Eu avisei. Tem que ser revisão criminal para tirar os casos do 8 de janeiro das garras desse lobista com toga. Palavras duras, viu? E a Ana Cibutti fala assim, ó, mais uma vez, o doutor prefere fazer espetáculo do que analisar tecnicamente o que realmente ocorreu no processo da Débora. O pedido foi considerado prejudicado porque a lei ainda não foi promulgada. Simples assim. Vegetado porque a lei ainda não foi promulgada. Isso não significa rejeição definitiva da tese. Não significa impossibilidade jurídica de aplicação da lei, mas benéfica e muito menos válida toda a narrativa alarmista criada nos últimos dias. Vários colegas peticionaram preventivamente diante da expectativa de entrada em vigor da nova legislação. Alguns pedidos podem ser considerados prematuros. Isso acontece diariamente na advocacia. O curioso é ver alguém transformar uma decisão baseada exclusivamente na ausência de vigência da lei em troféu pessoal para alimentar sua opinião, que, aliás, não pode ser contrariada sob pena de ataques pessoais. Há de você que discorre do Chiquinho. Mas existe outro ponto que chama bastante atenção. Advogados que podem chamar publicamente um ministro do Supremo de lobista com toga, como fez ali o Chiquini, dentre outros adjetivos, sem absolutamente nada acontecer com eles. Agora imagine, se a mesma frase tivesse sido escrita por algum familiar do 8 de janeiro, por alguém ligado à família Bolsonaro, por determinados investigados destes processos, ou ainda por advogados anônimos, muito provavelmente vai buscar lá, manchete, pedir prisão. Entende como certos excessos parecem ser tolerados dependendo de quem fala. Aí o Chiquinho apareceu para falar da doutora Ana Cibutti. Acho que está na hora da senhora sair da internet e começar a prestar contas dos valores que foram recebidos no Instituto Grito pela Liberdade. Tem muita gente curiosa para ver sua auditoria. O Chiquini tá tentando dar a entender que a Ana Cibutti é uma ladrona, é uma bandida, tá roubando. Isso é um padrão, né? Ele gosta de incriminar as pessoas. E Paulo Figueiredo também é um bandido. Ai de quem contraria o Chiquini. Aí a Ana Cibutti pergunta, auditoria? Você é advogado mesmo? Imagina esse cara com poder. Aí, veja só isso daqui. André Marcília. Membro do mesmo grupo do Chiquini. Ou seja, o grupo dos advogados que estão sob comando de Deltan Dallagnol. Até os vídeos do Marcília saem dentro do canal do Deltan Dallagnol, né? Então, assim,
O Marcelo não tá fazendo vídeo de graça, né? Para dar dinheiro pro Deltan. Meio estranho isso. São do mesmo grupo. Agora você vê, ele coloca ali a decisão de Moraes e o Marcília dá razão para Ana Cibutti. Moraes não negou a redução de pena da Débora do Batom, como vem sendo noticiado. Na verdade, considerou o pedido prejudicado, porque a lei mais benéfica a ela, o PL da dosimetria, ainda não foi promulgado, portanto, não está em vigor. E aqui ele faz uma crítica. Ainda assim, chama a atenção a pressa de Dom Pedro III em decidir a respeito. Poderia ter aguardado a entrada em vigor da norma para, então, decidir, enfim, favoravelmente a Débora. Vejamos se haverá a mesma celeridade quando for o momento adequado do pedido ser analisado. E aí você vê que até mesmo o consórcio consegue ser mais honesto que o Chiquini. Moraes nega pedido de Débora do Batom para reduzir pena após pela dosimetria. Não está em vigor. Ainda não está promulgado, né? O veto de Lula, a dosimetria foi derrubada pelo Congresso na última quinta, dia 30. Aí eu pergunto pra vocês, o que vai ser esse cara aqui com poder na mão? Porque ele ameaça todo mundo, ele persegue todo mundo é bandido. É um novo Alexandre de Moraes. Vocês estão elegendo um novo Frota. Da mesma forma que Frota, como deputado, perseguiu todo mundo, foi peça-chave na CPM das fake news, o Chiquini vai perseguir todo mundo. Vocês estão elegendo um perseguidor. Hoje, tem duas pessoas que controlam o Chiquini. Um é o Deltan, o outro é o Felipe Barros. E eu fico de cara, como depois que ele entrou debaixo da asinha do Felipe Barros, ele começou a ameaçar todo mundo. É cada vez mais difícil lidar com o Felipe Barros, viu? Fico me perguntando, cara, o que é acontecendo com o Felipe Barros? Porque o que eu escuto é cada vez pior. Esse é senador. O Felipe Barros realmente mudou desde que ele se aproximou de Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Chiquini. Virou outra pessoa, até reconhecível. Aí irreconhecível. Fico me perguntando, Felipe Barros, é esse o comportamento do teu grupo lá no Paraná? Perseguir pessoas, Felipe Barros? Foi pra isso? Foi pra isso que tu se uniu com essa gente? Qual vai ser o próximo passo? Fingir que não tá acontecendo? Quando as pessoas dele começarem a ser perseguidas e presas por essa turma? Aí vai fazer o quê? Aí vai abraçar também? Felipe Barros tá demais, viu? Que coisa, viu? Ele podia vir a público aí, né? Resolver essa situação. Falar aí com o seu amiguinho. Na hora de jantar junto, restaurantes caros. Aí tá gostoso, né, Felipe? Tá do bom e do melhor. Aí também falando do 8 de janeiro. A turminha de sempre. Isso aqui é curioso. Vamos primeiro aqui ouvir o áudio. Vamos ver aqui a primeira fala. Veja o que virou a direita brasileira. Aqui, Franco, acho que nós aprendemos muito com a eleição do Senado e da Câmara, porque a anistia foi prometida. Anistia, não dosimetria. A anistia pra gente libertar essas centenas de presos políticos inocentes. Isso foi prometido. O Hugo Mota prometeu a anistia. E aí, né, comissões, mas também a anistia. E isso não aconteceu. Agora veio a dosimetria, tudo bem, derrubamos o veto, ótimo. Mas eu acho que agora, com essa vitória dessa semana, está na hora de cobrar exatamente o que o Consta falou. Primeiro você dá. Aí depois a gente apoia o que você quiser. Essa coisa de confiar no Alcolumbre, no Hugo Mota. Não, pode confiar. A gente vai te colocar ali de novo e lá na frente você entrega. Alcolumbre não dá pra confiar não, gente. Nem Hugo Mota. Primeiro entrega e aí depois a gente faz todo o arranjo pra você voltar à presidência. Tá vendo ela aí, né? Não, prometeu entregar a anistia e deu só dosimetria e tudo mais. Aí o Mafinha fala, rapaz, Ana Paula Reagan só no veneninho. E o Constantino com cara de quem tá apertado pra cagar e fingindo atenção. Aí a Alice comenta, né? Maldosinha. Ela também prometeu o caso do Felipe Martins tinha um desfecho, né, e tal. Cadê? Uma coisa muito importante e tal. Essas duas fazem tricô de malícia com língua de serpentes. Cadê? Eu quis colocar esse vídeo por causa disso. Olha essa notícia. 29 de outubro de 2024. Todo mundo que acompanhou o ocorrido na época, todo mundo, sem exceção, parou pra entender o que foi que estava na mesa. Era basicamente só uma eleição pela presidência da Câmara, com foco só em obter espaço. A única coisa que realmente estava na mesa era obter espaço. As comissões, só. E conseguir indicar a primeira vice-presidência, né, na mesa aí, em ambas as casas. Aí o Bruno Porto coloca, anúncio ali, ó, 29 de outubro de 2024. Bolsonaro articula apoio ao Alcolumbre e Mota, mas nega que a anistia a 8 de janeiro seja condição. Aliados do ex-presidente acreditam que o processo de lei sobre os atos ocorridos no começo de 23 pode reverter sua inelegibilidade. Nessa terça, Lira tirou o texto da pauta e criou comissão especial atrasando a tramitação. Aí o Bruno Porto fala assim, boa tarde, Ana Paula. Não adianta me bloquear. É mais nobre assumir um erro do que permanecer nele de forma leviana. Não adianta vir com um discurso de unir a direita e atacar os seus desafetos com inverdades, de forma sorrateira, como tem sido feito por uma ala política. O que essa turma tá ganhando, gente? Assim, as pessoas mentem de forma descarada. Assim, um Google rápido você vê. E quem acompanhou, na época, sabia o que estava na mesa. Quem disse que estava apoiando fãs do candidato porque a anistia ia passar? Aí, votou porque a anistia ia passar?
Aí você vê o sinal dos tempos também. Tem um perfil de direita, e fala assim, ó, Ana tá cagando e andando para um militante de 5ª categoria igual a você. Ignore, Ana. Aí o Hiro fala, parabéns, né? Você é um bocó e apoiar a mentira ao invés de admitir um fato. Sabe quem faz isso? Os esquerdistas. Antigamente a direita falava isso, né? Olha, a esquerda não liga pra verdade, a esquerda não tá nem pra nada, defende o indefensável. Cara, o Bruno vem aqui, coloca a notícia, explica, mostra a incoerência, mas o João Dornelles, ele tá nem aí pra quem tá mentindo. O Bruno é um cara de 5ª categoria. A opinião dele não serve de nada. Isso que virou a direita no Brasil.